Irmãos, um bom dia, a graça e a paz de Jesus, Senhor nosso, bendito Salvador de nossas almas, por meio de quem a Deus oferecemos este culto em espírito e em verdade, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, algumas informações, e aproveitando aqui a fala da nossa irmã, nós queremos saudar ao nosso irmão presbítero Marcos e família que estão nos assistindo com 4 horas à frente, né? Lá já são quase 3 horas da tarde. Então, nosso abraço ao Marcos e à dona Patrícia, ao Marquinhos, ao Marcel e à Keren. Estarão retornando agora no final de abril. E essa semana, na quinta-feira, eu conversei mais de 1 hora ao telefone com o presbítero Marcos. Ele nos contou tanta coisa e que eu não sei nem como passar. E aí a dona Patrícia falando lá, diga que eu estou com saudade. E eu via falando. Então, eles estão lá, mas mandam um abraço para a igreja, estão bem, e dizendo que alugaram uma casa em um dos bairros e que os meninos estão indo sozinhos para a escola, pegam o metrô e se viram. Estão bem, né? Chegando lá, encontraram alguns brasileiros que estão aprendendo também a língua inglesa no curso, e um deles é um jogador do Palmeiras que foi transferido para lá. Está todo mundo lá, um artista da Globo, um jogador aprendendo a língua inglesa. Então eu estou transmitindo um abraço, dizendo como eles estão, retornam agora, e depois no mês de junho o Marco já vai definitivamente, e a família aguardará o visto para que assim possam estar em a Arábia, que é o segundo momento da transferência deles, tá bom? Então está o nosso abraço aí, transmitido à igreja, e também a situação de como estão lá os nossos irmãos da família Improta. Queridos, nós também queremos saudar aqueles que nos visitam. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe abençoe grandemente. Estamos vendo ali a filha de Dona Nalva, né, Débora, e o nome é um nome diferente. Estão aqui conosco, sejam bem-vindos. Estamos vendo a senhora ali ao lado de Dona Cleusa. Deus abençoe, seja bem-vinda, tá bom? Esta é a nossa saudação aos que nos visitam e aos que estão nos ouvindo também pela transmissão da internet. Falar em internet, eu tenho aqui um aviso para vocês. O nosso irmão Diraldo está formando um grupo, um coral para o aniversário da igreja, que será em setembro. E foi criado um site, anote aí, você que quer cantar e quer participar, você pode acessar o site grupomusicalmoriá@gmail.com. Grupo Musical Moriá, sem acento, @gmail.com. A senha para você entrar nesse site é presbiteriana. Ó, não tem como errar. Grupo Musical Moriá, @gmail.com. Aí você acessa o site. Aí vai pedir uma senha, você escreve presbiteriana. Lá você vai encontrar os kits das músicas para o aniversário. Aí você vai baixar para você aquelas músicas, já vai ter com você para os seus ensaios, e quando aqui estiver ensaiando, já juntar com o conhecimento das músicas. É isso mesmo? E-mail, eu falei site. Desculpe como é que chama? Não é analfabetismo, não. O não conhecimento, esse analfabetismo. Tá bom? Então é um e-mail, desculpe, grupomusicalmoriá@gmail.com, senha presbiteriana. Lá estão os kits que você pode baixar, tá certo? Não deixe de fazer isso. Você que quer participar desse programa do aniversário da igreja com o tema Experiência com Deus.
Esse é o tema, a esperança em Deus. Experiência com Deus, aí eu acrescentei, esperança em Deus. É o tema do aniversário da igreja neste ano de 2013, tá certo? Também quero dizer aos irmãos que no dia 28 de abril, domingo, no último domingo desse mês, nós vamos repetir o Vem Louvar de ontem. Foi uma bênção. Quem aqui esteve, poucas pessoas, um culto todo no livro dos Salmos, com cânticos, expressões e leituras. E nós vamos repetir este culto no domingo, dia 28. E vamos falar lá no Salmo 45, você já pode ir lendo aquele salmo, vai ser a mensagem do dia 28. Já estou dando para você a liturgia, o tema e a mensagem. Vai ser no Salmo 45. Você não pode perder este culto do dia 28. Convide pessoas para vir cantar aqui conosco. E por fim, nossa alegria em poder ver as crianças hoje fazendo a abertura da escola dominical. De fato, como disse a nossa irmã Analice, é algo que precisamos trabalhar para que nossos filhos, nossos netos, as crianças sejam encaminhadas nos caminhos do Senhor. Vivemos um tempo, queridos, repito o que eu disse aqui domingo passado, um tempo de quase que imperceptível já, os pais estão caminhando para terceirizar a educação dos seus filhos. Tanto do ponto de vista da educação formal, quanto da educação espiritual. Estão terceirizando, estão transferindo para a escola e transferindo para os pais, e não estão vindo e nem ensinando com eles os caminhos do Senhor. É hora de despertar. Queremos ver lá na frente essa garotada toda professando a sua fé. Os filhos dos crentes testemunhando a fé de seus pais. Isso é muito, mas muito significativo para uma igreja. Até muito mais do que pessoas de fora se convertendo, acredite se quiser. Porque isso prova que a fé dos pais está sendo de geração em geração passada. Se acabar esta geração, quem virá? Pensa nisso. Então traga o seu filho, eduque e ensine aqui na igreja, tá bom? Parabéns à direção das crianças por este momento tão especial na vida da igreja. Que Deus abençoe. Abra o seu inário no hino Segurança e Alegria, 144, de pé. Nós vamos entoar esse belo hino. Enquanto isso, convido você para estar hoje à noite aqui, adorando ao Senhor. Traga um visitante. Nós vamos falar do Deus que não pode se esconder, ou o Deus que não se esconde. Hoje, a mensagem da noite, tá bom? Hino Segurança e Alegria, 144. Que segurança tem Jesus. História contando assim, Cristo na cruz morto por mim. Conta essa história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo o céu, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim,
Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente, meu Salvador, esperançoso hei de viver, ó Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. De pé ainda, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 ao 4. 1 João 1, de 1 a 4, nós vamos ler juntos esse texto. Fala do verbo da vida e da comunhão com Deus. Isso nos traz segurança e nos traz alegria, o que João está na introdução do seu livro postando. 1 João 1, de 1 a 4. Vamos ler juntos? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as vossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Amém. Podem sentar. Tudo isso aqui que foi visto, contemplado, apalpado com respeito ao verbo da vida, João está dizendo, foi feito na manifestação de Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo, que nos traz a vida eterna. E isso devemos anunciar sempre, o que temos ouvido, o que temos visto, mantendo comunhão com o Pai, em nome de Jesus e em Espírito. Para quê? Para que a nossa alegria seja completa. E quem tem segurança e alegria no Senhor, vive uma vida completa e plena. Vamos louvar a esse Deus com os nossos cânticos espirituais. Graça e paz, irmãos. Ontem estivemos aqui fazendo Vem Louvar. É um convite para que a igreja louve. E agora eu convido a igreja novamente a se colocar de pé e vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Veio em minha vida
vida num dia especial. Trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão por que eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Rei, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Que coloquemos as nossas vidas diante do altar e louvemos a Ele a cada dia. Amém. Tiago Carvalho, ora para nós. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, ó Pai. Nossa, Porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas a cada dia. verdade. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A cada dia, o Senhor tem nos abençoado, tem atendido Obrigado, a todas Senhor. as nossas necessidades, ó Pai. Por
mais que nós não mereçamos, o Senhor tem feito isso por nós. Obrigado, Porque Senhor. o Senhor é um Deus misericordioso e também, ao mesmo tempo, Tu és um Deus gracioso para conosco. Ó, Senhor. Por isso te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Na semana passada, no culto matinal, nós tomamos a confissão de fé e falamos da perseverança dos santos. E dissemos que este é um dos pontos fundamentais da fé cristã reformada. E mostramos que esta perseverança é resultado direto da ação de Deus em nossas vidas. E dissemos que ela pode ser traduzida por preservação ou por segurança. E dando sequência a esse pensamento que está lá em nossa confissão de fé, no capítulo 17, nas seções 1, 2 e 3, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em um outro texto nesta manhã. De maneira clara, vamos pensar sobre a segurança que temos no Senhor e em que essa segurança está firmada. Já que dissemos o que era, hoje queremos dizer onde e como podemos firmarmos-nos nesta segurança. Abra aí a sua Bíblia então no Evangelho de João, capítulo 10. E nós vamos ler do verso 22 ao verso 30. Esta parte das Escrituras é composta de 3 parágrafos. Nós vamos ler apenas o primeiro, que vai do verso 22 ao verso de número 30. Tá certo? João, Evangelho de João, capítulo 10, do verso 22 ao verso 30. E mesmo assentado, você pode ouvir atentamente a leitura e reverentemente acompanhar, tendo aí atenção. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Essa é uma das passagens ricas das Escrituras, como todas as passagens são. A versão NVI, Nova Versão Internacional, traduz os versos 28 e 29, que é onde eu quero pedir a sua atenção mais centrada, desta maneira: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Aí ele conclui: eu e o Pai somos um. Queridos, essas palavras ditas por Jesus foram respostas à indagação que os judeus estavam fazendo. O versículo 24 é muito claro quanto a isso. Os judeus estavam questionando a Jesus, porque, segundo eles, na interpretação que faziam das palavras de Jesus, dos feitos de Jesus, de suas obras, eles ainda estavam em suspenso, ainda não conseguiam enxergar
na pessoa de Jesus, o Messias prometido. Então eles interpelam Jesus e diz: olha, fale francamente para nós se tu és mesmo o Cristo. Isto faz sentido, queridos, porque na mente e na concepção religiosa dos judeus, a expectativa que eles tinham de Jesus, do Messias, era um libertador político, um libertador da situação em que o povo se encontrava sob a égide e o domínio de escravidão de Roma, sob a pressão do Império Romano, quando dominados eram com impostos e mais impostos, e viviam também sôfregos do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e religiosamente não tinham um lugar para cultuar, não possuíam uma segurança de culto, até porque o império era tido na pessoa do imperador como uma divindade. E nesse mundo os judeus estavam colocados. E eles aguardavam um Messias libertador, político, a visão de um guerreiro entrando em Jerusalém com a espada afiada sobre a mão, que desmanchasse, desencastelasse todo o domínio do Império Romano, viesse a pôr por terra toda a opressão e dar um novo status, uma nova condição, tanto política, quanto social e econômica, quanto religiosa, a o povo judeu. Jesus chega com a mensagem totalmente inversa de valores do reino que eles aguardavam, chega de maneira humilde, propõe renúncia, propõe abnegação, propõe um reino de obediência, de submissão a Deus, e eles não entendiam nem mesmo os milagres que Jesus realizava. E é bom que você entenda que o contexto que essa passagem está colocada é justamente o contexto de João 10. Quando no versículo número 10, nós encontramos Jesus dizendo que o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Jesus estava dizendo: olha, vocês não estão compreendendo a dimensão do que é ter uma vida abundante, viver numa nova dispensação, no novo reino, porque vocês estão presos apenas ao crivo da religião e estão agindo como ladrões. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E aí ele discorre dizendo que a porta, quem entrar por ele, entrará, sairá, encontrará pastagem e que terá segurança, porque o Senhor lhes guardará. Veja só o versículo de número 16, do capítulo 10, dizendo que ainda tinha muitas ovelhas que estavam fora daquele aprisco, dizendo: olha, não só entre vocês, judeus, eu tenho pessoas que são do rebanho de Deus, mas há muitas outras que me convém conduzi-las, me convém levá-las até o Pai. E aí ele afirma: elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as reassumir. Aí nesse contexto todo da expressão de Jesus, estava acontecendo agora a celebração da festa da dedicação. Versículo número 22 que nós lemos. Essa festa era geralmente celebrada no mês de dezembro, no período do inverno, comemorada nessa celebração a restauração e a consagração do templo de Jerusalém, que havia sido restituído por Judas Macabeu. E então, nesse período do ano, subiam até Jerusalém e, para celebrar a dedicação, a restauração, a consagração do templo, realizavam uma festa. E é interessante dizer que era no inverno, no período mais frio, segundo a estação do ano. E o texto nos diz que Jesus estava ali nesta ocasião e passeava pelo templo. Olha só, passeando. E quando diz que ele passeava junto ao pórtico de Salomão, versículo número 23, era uma galeria que estava virada para o oriente, pela parte interior do muro da cidade onde estava o templo, e Jesus estava por ali passeando. E é de se admirar, queridos irmãos,
que no inverno, no tempo frio, num momento de dedicação, o próprio Senhor dos Senhores esteja ali passeando. Trazendo uma alusão aqui para mim e para você, o dia da dedicação, o dia da oferta, o dia da celebração, o dia da consagração, é o dia em que Jesus se encontra entre nós passeando. São todos os dias. Não é ocasionalmente numa festa. Não é por causa de um momento específico. E não há estações em que ele possa vir a ser celebrado. Ele é o Senhor. Mas quem é que vai entender isso? Somente as suas ovelhas. Quem é meramente religioso não vai compreender nunca o porquê o Senhor está naquela festa, não vai entender porque o Senhor está do lado de fora, não vai entender porque o Senhor está numa estação tão fria, passeando entre os muros, e nem vai entender sequer as suas palavras, porque só as entenderão aqueles que lhe pertencem, a quem o Pai conceder o privilégio e a graça de entenderem quem é Jesus. Esses estarão seguros e firmes, independentemente de todos os festejos, de todas as indagações, de todos os questionamentos e de toda dificuldade que aparentemente possa existir no questionamento da religião. Não andarão suspensos, estarão seguros. O cristão, queridos irmãos, o crente, aquele que pertence a Jesus, não anda em suspenso na vida. Você sabe o que significa isso, né? São pessoas que estão inseguras. Estar suspenso é viver inseguro. E há muita gente assim, porque ainda não pertencem ao Senhor Jesus. Por isso, ficam pasmos diante de determinadas situações. Aí Jesus nos mostra aqui a lição desse texto que é preciosa para nós nesta manhã, que eu queria deixar com vocês. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, eu as conheço, lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão e nem tomá-las do Pai. Essa é a mensagem que Jesus deixa para aqueles homens. Primeira coisa, as ovelhas ouvem a minha voz. Veja versículo 3, capítulo 10. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Primeira coisa que nos dá segurança, queridos, é ouvir a voz do Senhor. É ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco. Deus fala. Essa é a primeira mensagem que Jesus diz que traz segurança aos que lhe pertencem. A voz de Deus é audível, é perceptível, e nós a ouvimos por meio da sua palavra. Isso dá segurança. Segunda mensagem: a voz de Deus, além de ser possível de ser ouvida e entendida, quem ouve o chamado de Deus segue ao Senhor. Verso 4 e verso 5 do capítulo 10. Depois vai sair todas as que lhe pertencem. Olha só o texto. Vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha a conexão. Elas ouvem a voz do Senhor, e ouvindo e sabendo que é Deus que lhes está chamando, seguem.
duas coisas interessantes a falar aqui. Ouvir na Bíblia é diferente de escutar. Ouvir pressupõe obediência, pressupõe resolução e decisão por obedecer. É por isso que o texto de Isaías, capítulo 55, diz assim: ouvi e a vossa alma viverá. Ouvir é atentar e responder. E quem responde e obedece, segue. É a sequência lógica. E seguir a Jesus é andar segundo os seus ensinos, segundo as suas instruções. É não dar ouvidos aos estranhos. E quanta coisa estranha nós temos ouvido nesses últimos tempos. Por isso tem trazido pessoas inseguras na sua firmeza de fé. Ouvem de tudo e de muita gente estão ouvindo. E no fim não ouvem nada. Por isso vivem inseguros. Não temos que ouvir outra voz. A voz que temos que dar atenção é a voz de Deus. Só essa nos dá segurança. Nos fará seguir num caminho que não é tortuoso. Até porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra direção para andarmos neste mundo tão seguros a não ser seguindo a Jesus. Quem me segue encontrará a vida. Essa é a mensagem do texto. A quem você tem seguido? De quem você tem ouvido? É a pergunta que fazemos. Onde está a tua segurança? Em terceiro lugar, a sequência lógica está aí. Quem ouve e segue, certamente jamais perecerá. João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, diz o quê? Vocês vão me decepcionar? Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Quem crer em Jesus, porque ouviu a sua voz, o seu chamado, e segue seguramente, resolutamente ao Senhor, não morrerá. Qual o resultado direto, então, disto para as ovelhas? Em relação a essa segurança, não está simplesmente porque eles ouvem, seguem e têm a certeza de que creem no Senhor Jesus. O resultado direto, sabe qual é? É a ação de Deus por elas. Primeiro, o Senhor as conhece. Versículo 3 e 4 nos afirma isso, já lemos aqui. Estamos seguros se ouvimos a voz de Deus, porque Deus nos fez conhecê-lo. E o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ninguém é desconhecido de Deus. O Senhor conhece a todos. Segundo, Deus lhes dará a vida, e a vida eterna. Preste atenção. No versículo 10, do capítulo 10, a vida é abundante. A ideia aqui é de qualidade de vida. É de existência qualitativa. É viver neste mundo, mesmo em meio às situações mais adversas possíveis, viver com a sua alma tranquila, em paz, mesmo ante as situações difíceis, no tumulto da existência, ter paz interior, ter segurança. Isso é qualidade de vida. Mas o que Jesus está dizendo aqui nos versículos 28 e 29, que jamais perecerão, e é lhe dar a vida, confirmando os versos 3 e 4 e 5 de João 10, significa algo para a eternidade. Não é a vida aqui, não. É a segurança da vida eterna. E por que teremos essa segurança? Primeiro, porque ela está fundamentada em Deus. Segundo, porque Deus nos levará para um estágio de glória superior, eterno, em que a morte não conseguirá extinguir. Por isso que Jesus diz a Marta, quando encontra-se com ela no dia em que Lázaro já estava sepultado há 4 dias: Marta, se creres, verás a glória de Deus, porque quem crê em mim, ainda que morra, verá. É sobre esta vida que Jesus está falando. Não é sobre a vida de qualidade. Esta os crentes vão ter, glória a Deus por isso, nesse mundo cheio de tumultos. Mas a referência aqui é de uma vida eterna com Deus. Ninguém nos tirará da eternidade com o Senhor. Aqueles que pertencem a Deus,
ninguém perecerá, todos irão para a vida eterna. É bem verdade que alguns vão passar por esta vida sem experimentar a qualidade aqui, embora estejam salvos para a eternidade. Vão viver dias, porque tem crente que é assim, né? Tem crente que só a graça de Deus e misericórdia para a gente aguentar tanta lamúria dele. Mas está salvo. Essa ele não perde. Está perdendo a oportunidade, enquanto estiver aqui, aproveitar o máximo da vida com Deus. Mas a eterna ninguém tira, nem a ansiedade, nem os tumultos, nem os tormentos, nem toda sorte de coisas adversas. Ainda que lhes molestem temporariamente, a eterna nada lhes tirará. Isto é segurança. Quarto lugar, esta vida eterna pressupõe uma salvação completa. Estaremos livres totalmente da presença do pecado, do domínio do pecado, da influência do pecado e da própria morte, porque estaremos nos céus com o Senhor. E diz João, escrevendo no livro do Apocalipse, que quando esse dia chegar, o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. E lá não haverá mais luto, nem pranto, nem choro, porque estaremos para sempre com o Senhor. Isto é vida com Deus. Também esta vida se manifesta na comunhão com Ele, com o seu Filho Jesus Cristo. Abra aí João 17, que nós lemos na semana passada, versículo número 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E o texto que lemos no início do culto, nesta manhã, de 1 João, olha só, o que nos diz o texto aí. Versículo 3 de 1 João 1. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Tem segurança. Nós temos segurança porque o Senhor nos conhece, porque Ele nos deu a sua vida. Esta vida está radicada e fundamentada nele. Esta vida se refere à eterna glória nos céus. Esta vida é mais do que simplesmente uma qualidade nessa existência. Ela é a salvação completa e o livramento completo do pecado. E ela é possível por causa da comunhão que mantemos com o Pai e com o Filho em espírito e em verdade. Manter comunhão com Deus é fundamental para a nossa segurança, queridos. Via de regra, aqueles que andam inseguros estão com a sua comunhão quebrada na relação com Deus. Sexto, essa segurança é produto de uma participação integral no amor, na paz e na alegria de Deus. O cristão é seguro na paz de Deus. O cristão é seguro no amor de Deus. O cristão é seguro na alegria que vem de Deus. Não é nada que vem de fora, é tudo que vem do Senhor. E por fim, queridos, esta vida, de acordo com o pensamento de Jesus, que nos dá segurança, é que nunca terminará. Tem um hino, ou um cântico espiritual antigo, que eu não me lembro, que diz assim: esta alegria não vai mais. Não é assim? Um cântico, dá Mi maior aqui, eu acho que é Mi. Salvo engano é Mi maior. É um cântico bem antigo. Alguns devem conhecer. Quem que diz aí, ó? Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Como é o resto? Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Quem tem Deus tem isso, essa segurança de uma alegria, de uma paz perfeita, de uma harmonia, mesmo em meio às tribulações, de uma segurança no amor de Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que não nos permitirá
perecer. Em Jesus. E, concluindo, querido, o texto diz: ninguém arrebatará das minhas mãos. Quer segurança maior do que esta? A palavra arrebatar significa, vem do latim, rapto. Tomar para si. Tomar algo ou alguém de outrem. Ninguém nos raptará das mãos de Deus. Ninguém nos tomará da mão do Senhor. Nem o mundo, nem suas provações, nem qualquer sorte de tribulação. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta segurança de estar nas mãos do Senhor é porque o Pai nos deu a Jesus. Nós vamos fugir dos estranhos, porque ouvimos a voz do Senhor plena e completamente. Que Deus nos abençoe. Que você nesta manhã saia daqui com a certeza de ouvir a voz de Deus. Certeza de direção na tua vida, no teu caminhar. E com a certeza de salvação em teu viver. Porque Jesus veio, te deu a vida, você jamais perecerá e ninguém te tomará das mãos do Senhor. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Que Ele nos abençoe. Fica de pé. Com a sua cabeça, qualquer irmão pode erguer a sua voz agora, em oração, agradecendo ao Senhor. O teu povo precisa. O Senhor sabe, meu Deus, daquilo que necessitamos. Oh, E o Deus. Senhor nos traz a tua palavra Oh, Deus. revelada a nós Obrigado, para Senhor. nos animarmos, Senhor, de tamanha salvação, porque o Senhor sabe que o teu povo tem vivido assim, ó Deus, uma vida sem abundância. Oh, Deus. E ainda Tenha que nos misericórdia. alegremos, não temos essa alegria que o Senhor nos trouxe hoje, nesta manhã, a Oh, alegria da Senhor. salvação. Obrigado, Possamos a Senhor. cada dia, Senhor, lembrar disso, ó Pai. Em Amém. nome de Jesus, que o Senhor nos traga à mente, ao coração, a alegria da salvação, porque o Senhor é o Deus maravilhoso, o Senhor Oh, nos Deus. proporcionou isso antes mesmo da fundação do mundo, mas não vivemos assim, com essa certeza, que possamos, nesta manhã, Senhor, Oh, a Deus. partir daqui, viver nesta alegria de Em tamanha nome de salvação, Jesus. porque só o Senhor é poderoso para nos trazer isso. É verdade. Glorificado e engrandecido seja o teu nome, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. O Oh, Senhor Pai. nos ama, derrama sobre nós a tua misericórdia, Amém. o teu perdão. O pecado, Deus, nos afasta de ti e nos É faz verdade. enfraquecer. E a nossa caminhada tem sido assim, com Oh, muita Senhor. luta, com muita lamúria, e esquecendo, Senhor Deus, Oh, que temos a Deus. salvação em Dá-nos Cristo aproveitar Jesus. melhor Que aquilo possamos, que o Senhor apesar nos das deu. dificuldades, estarmos firmados nesta palavra, Deus, Amém. porque o Senhor é o nosso Deus e trouxe para nós o privilégio Oh, de sermos Senhor. povo teu, povo Obrigado. escolhido teu, povo santo, separado para ti, Senhor. Que Oh, isso Deus. venha estar cada dia em nossos corações, Sim, para que Senhor. possamos, Senhor Deus, não desmaiar em nossa caminhada Sim, e, Senhor. Dá que vivermos consideremos, aqui, Senhor. Senhor, uma vida abundante para a glória do Apertamente, teu Senhor nome, porque o Jesus. Senhor é o nosso Deus. É Amém. por intermédio de Jesus, Senhor, que nos dirigimos nesta manhã, Oh, Deus. agradecidos pelo teu amor de nos Muito trazer obrigado, uma Senhor. palavra tão maravilhosa, Senhor. Oh, E Deus. temos a Obrigado. certeza, cada vez mais, firmada em nós. Oh, Em nome Senhor. de Jesus que oramos a ti, Pai. Amém. Amém. E que agora a doce paz que há em Jesus, que com graça nos alcança,
o amor de Deus, que é rico em misericórdia, que nos alcançou, e toda manifestação de alegria e contentamento e gozo do Espírito, que nos é concedida pelo Senhor, repouse sobre vós, Igreja de Deus, aqui nesta manhã reunida, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar aqui.